Primeiro, eu disse que, bom, vocês podem ficar tirando sarro do Boca de qualquer forma, mas apesar, né, da derrota no Maracanã do outro dia, e, bom, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e simplesmente vocês estão aqui com essa questão da mudança climática, a transição energética e redução de emissões. E o que eu quero fazer hoje é dar um panorama a vocês sobre a minha posição com relação a esses assuntos. A mudança climática, a transição energética e depois responder alguma pergunta que vocês tiverem sobre isso. Então, vamos começar? Esses são os 5 eixos da palestra de hoje: mudança climática, velocidade da transição, que é o verdadeiro problema, os mocinhos, os bandidos e, bom, desculpa o pessoal do Brasil que está ouvindo em português, mas eu acho que essa coisa de meninos bons e meninos ruins, ou seja, os vilões e os bonzinhos, né? Eu acho que é alguma coisa parecida no Brasil, né? E a América Latina e as COP, que nós vamos explicar o que são. Mudança climática, há 3 ou 4 anos eu comecei a falar de tsunami verde. Naquela época, Greta, que é ativista, a Greta, que é uma ativista da mudança climática, hoje em dia, ela disse: hoje o mundo tem que ser verde, vocês vão e vamos para o mundo verde. Eu vim de 15 anos de siderúrgica. Ternium primeiro, Tenaris depois 16 ou 17 anos de Tecpetrol, que é óleo e gás, ou seja, eu sou bem fóssil nos meus inícios na energia, né? E agora, há 20 anos, eu me dedico à energia em nível mundial. Então, quando eu falo de mudança climática, de tsunami verde, eu digo: está aí, existe e chegou para ficar, mas não porque eu possa descrever ou entender. Eu, de fato, praticamente não conheço ninguém que possa falar com autoridade hoje sobre a mudança climática no mundo. Teriam que conhecer o Mioceno, o Plioceno, as eras geológicas. É necessário um PhD nesse assunto e 30 anos de experiência para começar a falar de mudança climática. Se ocorreu o aumento da temperatura há 8 milhões de anos, 30 milhões de anos, na época dos dinossauros, então o meu conselho é que não há volta atrás. Vocês podem ouvir os amigos dizendo: ah, não, isso não vai acontecer, não vai acontecer nada, daqui a alguns anos isso vai acabar, mas eu acho que não temos volta atrás. Qualquer catástrofe hoje, em nível mundial, se houver furacões, terremotos, seca, inundações, é sempre atribuído à mudança climática. Então, os cientistas que apoiam o tsunami verde, a mudança climática, eles mesmos dizem: já não temos volta atrás. Então, a minha recomendação é aceitarmos que está aí. Não é possível entender totalmente, mas nós nos adaptamos e tomamos as nossas decisões em funções da mudança climática. E temos IPCC, IEA, Stanford, entre outras, a Agência Internacional de Energia. Essas são instituições mais conhecidas que se manifestaram sobre a existência da mudança climática e a favor do impacto que essa mudança climática tem e as emissões de carbono e nas catástrofes naturais que nós estamos vivendo. São instituições de muito prestígio, e PCC, IEA, são representantes em termos de energia e estão também aceitando e se referindo
a isso sobre a existência da mudança climática. Então, o primeiro ponto é tsunami verde. Para isso, não há volta atrás. Vamos ao aspecto mais relevante da palestra de hoje, que é, e eu coloco rapidamente aqui, o que está acontecendo com a energia no mundo. Os fósseis os fósseis que emitem CO2, eu acho que a essa altura toda a comunidade já sabe que a mudança climática está sendo atribuída a atividade humana antropogênica, está sendo atribuído às emissões de CO2 que o ser humano faz. Então, os fósseis são os mais importantes: carvão, petróleo, gás natural, há fontes de energia que não emitem. Nós vamos falar que são os mocinhos aí da situação, ou quem são os vilões. E aí, no mundo da energia, a demanda de energia continua crescendo. Não como na década de 90, não como na primeira década deste século, mas continua crescendo. E aí, vocês têm que colocar quanto está crescendo o primeiro produto mundial, e aí dizemos quanto a energia vai crescer, especialmente nos países em desenvolvimento. Mas, colocando um número de 2,5% de crescimento do PIB mundial contra 3% que a humanidade teve nos últimos 15 anos, hoje em dia, a energia, quando nós vemos os dados de crescimento do PIB de 12,5%, a energia cresce em 1,8% ou 1,5% anuais com relação aos valores anteriores. Então, continua crescendo a demanda de energia. Temos fósseis que emitem e fontes que não emitem. Qual é a questão? A questão é a ponte de madeira. A ponte de madeira é uma ponte que foi construída há 100 anos sobre um rio bem caudaloso. E ok, estava aguentando, mas há 10 ou 15 anos se notou a deterioração dos pilotes da estrutura de madeira construída há 100 anos. Então, o responsável daquele condado fez uma reunião para ver o que se faria com essa ponte de madeira, porque ia cair. Porque as fundações não iam aguentar mais. Então, se fez uma reunião e, por unanimidade, se decidiu trocar essas fundações de madeira por concreto. Então, foi colocado em andamento o operacional para a produção dessas estruturas de concreto para substituir as estruturas de madeira. Depois de um mês, o prefeito voltou à região e viu que estavam ali retirando esses pilotes, essas fundações de madeira, e aí chamou o gerente da ponte para perguntar o que está acontecendo. Vamos eliminar essas fundações, essas estacas de madeira, e vamos colocar fundações de concreto. Então, mas vocês disseram que nós íamos substituir essas fundações de madeira, e é o que eu estou fazendo, eu estou tirando, então. Mas vocês só vão colocar os de concreto daqui a 6 meses somente. É um exemplo estúpido. Eu acho que em português é a mesma coisa, estúpido, né? Algo assim. É tão estúpido o que está acontecendo no mundo neste momento que nós decidimos que as estruturas, as fundações de madeira são os fósseis que emitem e as fundações de concreto são as fontes que não emitem. Agora, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, o que está acontecendo no mundo? Nós estamos eliminando já as estruturas, as fundações de madeira, e ainda não estão prontos as fundações de concreto para substituir. Isso é o que está acontecendo hoje. Essa é a realidade em nível mundial. Então, vamos aos mocinhos. E isso é o que nós chamamos de transição energética. Os mocinhos. E também vamos falar sobre os vilões.
Todos vocês já conhecem hoje em dia a energia solar e a eólica, que são os mocinhos que não emitem CO2, que estão começando a substituir as energias fósseis de alguma forma e cresceram em um nível fenomenal. Poucas vezes vemos crescimentos desse tipo. A energia eólica está crescendo há mais de 10 anos em 15% anual acumulativo e a energia solar mais ainda, 20% anuais acumulativos há mais de 10 anos e vão continuar crescendo. Qual é o problema? Ainda assim, chegou, tá aí, e esqueçam os números porque não são muito relevantes para a audiência, mas tem em torno de 850 mil gigawatts cada um hoje em dia de potência. Então, são 2.000 entre as duas contra 8.000, que é a potência mundial de todas as fontes energéticas. Claro, o carbono, etc, etc. Então, nós temos aí uma boa proporção, 25%. Mas o que acontece? Como são intermitentes, uma turbina de gás natural ou uma energia nuclear permite operar a 85, 90% do tempo do ano, e a solar em torno de 30% e a eólica em torno de 50%. Então, o impacto da solar e da eólica após 10 anos de crescimento é de aproximadamente 10 a 12% da geração elétrica mundial. Então, é claramente insuficiente para poder substituir as fundações de madeira. Então, a energia solar e eólica são as mais conhecidas, podemos dizer as mais limpas que nós vemos. Vamos ao carro elétrico. A maravilha que vocês ouviram agora se despedaça quando nós falamos do carro elétrico, que leva 5 anos de crescimento para sua produção e venda de 45% anual. Caramba, não pode ser, Marcelo. 5 anos? Sim, senhor. Então, eu coloco aí 2 milhões de carros elétricos. Começamos com 2.000 em 2018 e estamos chegando a 16 mil carros elétricos em 2022. Nesses 5 anos, nós temos aí vários engenheiros que já estão fazendo a conta de 45% acumulados em 5 anos para ver se a conta fecha, né? E fecha. É uma verdadeira barbaridade, mas tomara que continuemos assim. Mas eu conto a vocês que no mundo há 1,2 bilhões de carros a combustão, etc. E desses 2,2 bilhões, a cada ano nós temos que substituir 80 milhões. É uma relação conhecida por todos. Então, dos 80 milhões de automóveis, há 16 que hoje são elétricos. Boas notícias, né? Ou seja, uma fundação não emissora, excelente, eu adoro essa ideia. E 80 milhões de substituições anuais, 16 de carros elétricos, para 30 milhões de automóveis que vão para o ferro velho. Então, façam as contas. Eu preciso de 80, tenho 16 elétricos, 30 vão para o ferro velho e ainda restam em 2023. Após a maravilha que nós vimos nesses 5 anos, eu tenho que, a cada ano, eu agrego 35, 34, 35 milhões de carros, álcool, combustão, petróleo, diesel, gasolina, que emitem. Então, independentemente disso que aconteceu com o carro elétrico, nós ainda não estamos nem mesmo na substituição, reduzindo, mas, pelo contrário, estamos aumentando o consumo de óleo e gasolina com os carros. E o hidrogênio? É maravilhoso.
Muitos de vocês já estão fazendo planos, né? Vamos substituir o gás natural em tal local com hidrogênio, vamos fazer isso, vai ser flexível ou flex, vai ser com gás natural, hidrogênio. E o que acontece com o hidrogênio? Bom, cada um desses assuntos seria para 30 ou 45 minutos de palestra, e me deram 30 minutos para falar de tudo, e depois algumas perguntas ainda. E o hidrogênio, há 100 anos ele é conhecido e é produzido a partir do metano, do gás natural, e com muita emissão. A atmosfera, com muitíssima emissão de gás, a atmosfera se transformava em hidrogênio, e aí nós temos $1 por quilograma de hidrogênio, é o custo, e hoje em dia dizemos, bom, não queremos mais emissões. Eu não posso trabalhar com hidrogênio sujo, então hoje em dia estamos tentando fazer hidrogênio verde, que é super simples. Eu posso pegar a água do mar, eletrólise, eu preciso da eletricidade, mas eu posso fazê-la com solar ou eólica, e aí você tem o hidrogênio limpo. E ele custa, lamentavelmente, $4 por quilo. Mas há outro problema. Suponhamos que vamos lá na costa do Brasil, da Argentina, do Chile, hidrogênio limpo, a demanda vai estar lá no Japão, na Europa, na China, eu tenho que levar para lá. Mas é muito difícil levar para lá o hidrogênio. Para levá-lo em estado líquido, temos que levar a 250 graus centígrados abaixo de zero. E quando outro que já é um problema, que é o gás natural, nós temos que levar somente a 150 graus centígrados abaixo de zero. No entanto, temos que fazer investimentos enormes para isso. Então falam, coloquem amoníaco aí o nitrogênio, aí você pode levar em estado líquido até o destino, mas lá eu preciso de hidrogênio e não amoníaco, então eu tenho que voltar com isso. Então, o hidrogênio custa muito mais de 4, 5 ou $6 por quilo quando eu limpo. Então, ele não pode concorrer no destino com nenhum dos outros usos do possível hidrogênio. Bom, agora, outra coisa que interessa muito para vocês, e vocês todos têm chaminés com muitas emissões, então a solução mais rápida e mais fácil é dizer, bom, vamos pegar a chaminé e fazemos CCS, é o CO2 que sai pela chaminé, coloco lá na mina, e aí eu injeto, e isso, só para isso eu precisaria de uma apresentação, mas o que eu digo é que há muitos anos o CCS está vivo, eu diria 20 anos. E hoje, em 2023, com vários projetos bem-sucedidos em nível mundial, o que se consegue fazer com Carbon Capture Storage no mundo, com CCS, é 1 por 1000. São muitos engenheiros por aqui, né? 1 por 1000 das emissões. As emissões são entre 35 e 40 bilhões de toneladas de CO2 e o CCS cerca de 40 a 50 milhões de toneladas de CO2, com os quais, por exemplo, bom, quando começou a palestra parecia muito boa, né? E agora está dando uma volta, né? Porque saiu o fóssil daí. O RA, é só para que vocês conheçam, é uma nova lei nos Estados Unidos, aprovada por todos. Se chama Inflation Reduction Act, mas cabe a tudo. Tem vários subsídios e promoções, tanto para o hidrogênio, como para a eólica, como para CCS e outros, que vai fazer uma explosão em nível mundial sobre onde vai se localizar a partir de agora. Então, a partir de agora é a questão das renováveis, energias renováveis. Os Estados Unidos apresentam uma vantagem importante com relação a energias renováveis. Qualquer uma dessas, solar, eólica, inclusive os carros elétricos. Então, os Estados Unidos, isso aconteceu esse ano.
Bom, os vilões. Bom, os vilões, o carvão é o pior de todos, né? Emite 800 toneladas de CO2 a cada megawatt-hora. Mas o que acontece? O carvão está na China, na Índia, né, que são as maiores emissoras de carvão, de CO2 por geração a carvão, que é a China e a Índia, e os dois têm 70% de sua geração elétrica à base de carvão. Não sei se o Brasil tem zero e a Argentina deve ter 1%, ou seja, lá é 70%. E por quê? Porque o carvão é muito mais barato para a China e para a Índia do que o gás natural, que seria a sua substituição lógica, porque emite menos da metade por cada megawatt-hora. Mas é mais barato o carvão. E eu digo uma coisa que vocês têm que considerar nas suas decisões. Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ele sempre que começa uma conversa nas convenções verdes, ele faz um discurso impressionante. Ele diz: estamos muito preocupados no mundo com a mudança climática. Estamos vendo as catástrofes em nível mundial por causa da mudança climática. E a gente está quase chorando de emoção, né? Porque o Narendra Modi está se referindo ao tsunami verde, às suas consequências. E nesse momento diz, vírgula. Mas de forma alguma a Índia pode contribuir com vocês para reduzir as emissões de CO2, porque é um país muito pobre e que ainda tem uma quantidade de pessoas sem acesso à eletricidade. E a única forma de dar esse acesso é por meio do carvão. Então, essa é uma mensagem muito forte que vai dominar o cenário da transição energética, porque ainda não foi definido quem que vai pagar os custos da transição energética. E ainda há um debate na SCOP, que eu mencionei antes, né, que é a Conferência das Partes, todos os anos, tem essa conferência sobre como se vai solucionar e como se vai pagar a questão da transição energética. Mas a mensagem da Índia é bem clara. E é uma mensagem que eles choram, né? Faltam 7 minutos e 50 segundos. Eles me matam, né? Porque colocam aqui um relógio que vai piscando, né? Vai avisando. Bom, o petróleo tem... Vou sair do carro elétrico e vou dizer assim, mas o carro elétrico, já estamos em via de solução. Não, pelo contrário. A gente nem começou ainda a solução, vai continuar crescendo. O petróleo vai continuar crescendo. E com um problema adicional, que é a demanda. Vai continuar crescendo. Mas a oferta que nos últimos 10, 15 anos veio dos Estados Unidos está se esgotando a capacidade dos Estados Unidos de, por meio da Shell Oil, de substituir a OPEP. E com a OPEC, a OPEC está numa situação que, olhando os americanos que já estão, ou meio que como que estão já procurando por aí, né? Estão farejando por aí. E a partir de agora, nos próximos 10 anos, qualquer crescimento na demanda de petróleo vai ser abastecido não mais pelos Estados Unidos, mas a grande parte pela OPEC, o Brasil, como a Guiana, Suriname, mas a maior parte, a OPEC, vai voltar a ter um papel preponderante nos próximos anos. E o gás natural, o seu crescimento vai depender do famoso ENG, Liquefied Natural Gas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, ir pelos dutos, já está quase tudo já estão esgotados, né? Aqueles dutos históricos que saíam do Canadá para os Estados Unidos, ou que saíam do Turquemenistão para a China, ou que iam da Noruega para a Europa, e com os quais o futuro se chama LNG. O LNG é caro depois de todo esse processo de liquefação até o destino. A gente pode calcular aí entre 12 e 15 dólares de custo em destino por milhão de BTU. Quando o carvão
está entre 4 e 5 dólares por milhão de BTU. Então, o senhor Narendra Modi e o senhor Xi Jinping, quando olham para as suas possibilidades, eles dizem, bom, está muito bom essa gás natural limpo que eles querem me vender, mas me custa 15. E eu tenho aqui um sujo que custa 5. E aí a gente volta à pergunta de origem, para dizer, quem que vai pagar essa festa quando se trata de transição energética? Quem que paga as contas? Porque essa é a questão, o debate hoje, nesse momento, então, nas conferências das partes, a Conference of Parties é uma reunião anual que é feita. A de Paris é a mais famosa, mas eles fizeram em Copenhague, fizeram na Cidade do Cabo, fizeram a próxima em Abu Dhabi, os Emirados. Mas é ali onde se reúne um grupo de países, 150 países, e eles vão definir lá a estratégia para reduzir as emissões de CO2 e poder realizar a transição energética. Então, eles se reúnem por vários dias, 10, 12 dias, e chegam a conclusões, objetivos, aplausos, aclamação total pelos objetivos alcançados. E os senhores que vão às COP voltam para os seus países respectivos e se encontram com os respectivos países que mandam, o que mandam? Mandam o bolso, o dinheiro. Então, tudo que foi acordado naqueles países, nos seus países, quando voltam, digo, olha, tudo bem, está certo, mas agora não dá. Quem manda é o dinheiro, não somente na Índia, na China ou na África. O dinheiro manda nos países desenvolvidos também, no Japão, na Alemanha, inclusive nos Estados Unidos o dinheiro manda. Então, não houve ainda um acordo. Então, imaginem só que a lógica mais absoluta para reduzir as emissões de CO2 em nível mundial não é fazer reuniões e dar abraço e aplaudir. Na verdade, seria uma penalidade para essas emissões, entre 150 e 200 dólares por tonelada de emissão. E aí, estão trabalhando aí em 2 ou 3 lugares nesse mundo, que são a Nova Zelândia, a Califórnia e a Europa, com uma penalidade bem mais leve. Mas esses 3 lugarzinhos do mundo, nenhum outro. Todo mundo fala, mas não tem uma penalidade por emissão de CO2. A América Latina... Opa! E a COP. Já contei para vocês que é COP. E tem 3 coisas nesse mundo para energia. Affordability, security. Affordability, na verdade, é o bolso, né? Security é a segurança, né? Não vamos ficar sem energia, pessoal. E sustentabilidade é aquilo que nos trouxe a essa região, a transição energética, as emissões, entre outros. A questão é que há 3 anos estava na moda a sustentabilidade, por tudo quanto é lado, das reuniões, dos COPs e tal. O tsunami verde. Mas com a guerra da Ucrânia, ou seja, com a invasão russa, né, à Ucrânia, disseram na Europa, olha, quer saber, a sustentabilidade por enquanto, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos para a questão de segurança. E quando a gente vai para os países pobres, a questão, o que manda? O que manda é a affordability, né, é o dinheiro, como foi no caso que a gente comentou do primeiro-ministro. Então, como mensagem o debate ainda continua em nível mundial, de que quem faz o quê, quem paga a festa, tem vários exemplos que eu poderia dar para vocês, de iniciativas para que no primeiro mundo pagasse aos países pobres parte dessa festa ou parte dessa transição energética, mas não está funcionando. Ainda não se colocam, não estão de acordo ainda. Se os chineses têm razão, que vão olhar só, olha só, você está emitindo mais que todo mundo, você como país, e os chineses respondem, mas faz 120 anos que vocês estão emitindo, o CO2 fica na atmosfera, e isso foi vocês que fizeram, os americanos, os europeus, os japoneses. Agora, como é que vocês vão dizer para mim que agora que eu emito? Bom, vamos fazer a soma de 120 anos e vamos ver o que acontece. Mas como a soma? Aí, se não fazer tantos danos,
Então, senhores, a gente está no meio de um debate. E depois, a última questão, o último tema, é uma teoria bem pessoal, que eu, nas COP, quando eu falo da Argentina, mas também isso se aplica a vários outros países. Quando a gente emite, por exemplo, vamos dar o caso da Noruega, o país mais limpo do mundo. O que acontece lá? Na produção de petróleo e gás, por per capita, é a maior do mundo. Mas eles não consideram, não estão à venda desse gás e desse petróleo aos consumidores como uma fonte de emissão. Eles se referem só como eles produzem o petróleo e o gás. Bom, tudo bem. O mundo está assim por enquanto. Ninguém conta ainda. Bom, o que são essas emissões, né? O scope free, que é a venda do produto. Então, a Noruega continua sendo o país mais limpo do mundo. Mas quando a gente faz a conta global, é possível nos países mais sujos do mundo. Mas quem que vai tirar isso das vendas de petróleo e gás? E eu, na Argentina, digo, se a gente começar a exportar gás, exportar petróleo, não faz sentido de eu me encarregar, porque todo mundo está exportando gás e petróleo e não conta nas suas contas de origem. Muito obrigado. Agora vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. Por favor, sente-se, Marcelo. Repita a todos que vocês podem mandar as perguntas escaneando o código QR que aparece na tela. Eu vou começar de algo bem geral. Você falou dos vilões e dos bonzinhos, você deu alguns exemplos da importância da responsabilidade. Então, o diagnóstico está aí. Mas eu quero dizer que concordamos, que eu posso falar, não te chamarei de senhor, né? Mas a pergunta é a seguinte: com esse diagnóstico, qual que é a sua proposta? A minha proposta, tá. Eu tenho que contar uma história do leão sordo. Tem mais minutinhos? Um leão surdo. Eu sou terrível em português, mas é um leão surdo. Aí tinha esse professor de música, um violinista, que tinha que dar aula e tinha que atravessar a floresta. Isso demorava 30 minutos para atravessar a floresta. Se tivesse que fazer uma volta na selva, ele levava 4 horas. Então, o professor começava a entrava mesmo na floresta e pronto. E aí os amigos diziam, mas como assim? Tem feras, tem leões. Não, é bem simples. Olha, eu vou andando pela selva, pela floresta, e quando eu vejo que os leões começam a se aproximar, eu freio, eu paro num clarão e começo a tocar. A minha música é maravilhosa, os leões ficam todos calminhos, e quando eu termino a sinfonia, continuo caminhando e chego no outro lado. Ah, tá, beleza. Então, até que um dia apareceu um leão surdo. E o cara estava lá tocando, e o leão pensando, o que esse cara doido está fazendo? E foi lá, avançou e pronto, no professor. E aconteceu uma coisa bem parecida por aqui, que a Carol me fez essa pergunta. Por quê? O que esses pessoal da COP fazia, quando aplaudia e elogiava? Disseram a Fakir Birol, que é o presidente da International Energy Agency. E ele fez uma proposta, né? Fez uma proposta, como a Carol me perguntou. E Fakir Birol é bem parecido a um leão surdo. Ele sabe o que vocês querem? Em 2050, vocês querem net zero? Tudo bem, beleza. Mas o Fakir Birol fez um modelo. Tem 2 modelistas excepcionais, Lara Cossi e mais uma outra pessoa, e aí fez um modelo. E esse modelo resolvia o problema até 2050, com a redução de emissões. O problema é que não podia ter nenhum veículo andar mais de 100 km por hora. Nunca mais. Mas não um cartazinho que não pode. Não, nunca mais, um veículo acima de 100 quilômetros. A ducha, somente por 2 minutos de ducha no banho. No máximo, 37 graus de temperatura da ducha. E aí, todo mundo olhou para ele e falou assim, mas o que é isso? Isso é impossível. Tinha como 20 medidas, né? Não podia desenvolver nenhum tipo de retirar mais petróleo e gás no Brasil. E agora, com isso, o que aconteceu?
Eu já fiz a minha proposta, né? O Fativirol fez a proposta, mas é impossível ser utilizado, ser aplicável. Então, eu acho que tem que ir estudando essas questões passo a passo e nas COP encontrar, saber o que vai pagar, como que vão ser utilizados e feitas as sanções, etc. É interessante, você falou muito do conceito de accountability, né, de responsabilização. A única forma de incentivar a conduta e o cumprimento dos objetivos é sancionando. Eu tenho essa ideia, de repente não compartilhada com o público, mas eu sou um animal econômico, né? Então, acho que vocês têm uma questão também nas empresas siderúrgicas, né? Por que que vocês fazem o que estão fazendo? E quem que manda? Se custa zero para fazer emissão, não, mas no futuro não vão me comprar mais. A General Motors ou a Toyota não vão comprar mais de mim. Tudo bem, beleza, mas hoje o custo de emitir no mundo é zero. Então, eu penso, eu sou um animal econômico, enquanto os chineses e os indianos não tenham custo econômico por emitir, eles simplesmente vão continuar emitindo, fazer como eles estão fazendo. Vão fazer usinas de eletricidade a carvão. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em países em via de desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, para os quais a distribuição desses objetivos são as exigências, os sistemas de prêmios e castigos poderia se ajustar um pouco, né? Especialmente isso porque você falava, porque vocês estiveram muito bem com esses objetivos, mas vocês estiveram esperando isso já durante 20 anos ou mais. Exatamente. A questão sempre é a mesma, né? Eles teriam que ir às COPs, montar um programa onde atendam a todos. Né, todo mundo botar um pouquinho, né? Porque não pode pedir um país como Moçambique, porque Moçambique, só 20% da população de Moçambique tem acesso à energia elétrica, à eletricidade. Vou repetir, 20% da população de Moçambique tem acesso à energia elétrica. Então, agora foi descoberto um crescimento, uma fonte de gás, né? Então, o que faz o primeiro-ministro de Moçambique? E esquece que o gás emite, porque eles querem passar de 10% a 20% com a eletricidade, né? Aumentar a eletricidade de Moçambique. Então, eu não vou me queixar, por sorte eu não vou às COP, mas eu teria que ir às COP fazer um plano integrado, onde tenham considerados Serra Leão, Moçambique, China, Japão, Alemanha. Há uma ideia cada vez menos instalada que a agenda da sustentabilidade é uma coisa legal de ter, que fica bonitinho, cumprir a agenda da época. Na sua compreensão, isso tem que fazer parte central das visões estratégicas das empresas? Olha, eu estou totalmente convencido de que a maioria do mundo hoje vai pelo caminho do tsunami verde. A maioria dos cientistas, acho que mais de 90% dos cientistas, hoje estão de acordo que existe mudança climática, que o homem é o responsável e que as catástrofes são responsabilidades são causas das mudanças climáticas. Se eu tivesse que tomar decisões das empresas, especialmente as empresas de cimento e siderúrgica, eu me prepararia a médio prazo, porque as soluções vão aparecer, né? Ou serão sanções, ou seja, vocês já estão vendo nas suas atividades que tem ameaças no futuro do que pode acontecer, border tariff da Europa, as empresas que têm tanto para as empresas petroleiras quanto as siderúrgicas. Então, eu não vou comprar mais de vocês se vocês não tiverem essa planilha com seu plano de redução de emissões, etc. e tal. Então, eu acho, de verdade, que tem que se preparar. Agora, seria muito mais fácil se preparar se me cobrassem $150 por tonelada o custo das emissões. Aí eu vejo que o Martim, que está calculando quanto que ele emite por 150, fazendo os cálculos. Não, ele não gostou, né? Ele não gostou de 150. Porque é mais ou menos isso, porque você calculou, né? Uma fortuna.
Mas você disse que é um esquema de sanções, de prêmios e castigos, né? Agora, nesse contexto, quando se começa a conversa sobre a mudança climática, sobre a importância de entender quais são as pegadas de carbono, né? Inclusive, isso é feito em nível individual. Isso não é uma conversa linear, né? Porque vemos líderes mundiais que saíram de acordos existentes importantes, no caso Donald Trump, que pode voltar à presidência dos Estados Unidos, e como é que isso afeta na hora de instalar de forma concreta essa agenda que você fala? Olha, tem um vai e vem. Eu vejo isso porque faz 3 anos que eu aceitei o Tsunami Verde e pensei, vou pensar e vou escrever, pensar de que pode ser feito no mundo para resolver o problema. Mas é certo que eu tenho muitos amigos fósseis, né? Eu não sou pejorativo, tá? Não é pejorativo. Quando digo verde, nem quando falo de verde, nem quando falo de fósseis. São muito amigos, senão que nasceram comigo na indústria de petróleo e hoje ainda continuam nessa indústria de petróleo. Então, portanto, os amigos ainda duvidam, entre aspas, de que exista um impacto do ser humano na mudança climática. E te dão 2 livros, porque tem cientista para tudo quanto é gosto, né? Para mostrar que o furacão Katrina, Nova Orleans, foi um produto da mudança climática. E eu trago um livro. Tem um livro de um sueco que diz que não está acontecendo nada, que tudo é um exagero. Para isso também tem livro. Então, tem que ir olhando, né? Pessoalmente, eu acho que tem que se preparar e que tem que ignorar os comentários dos fósseis. Porque pessoal do fóssil, né? Porque como é que se chega, por exemplo, um dia, se chega o Trump, ou Xi Jinping, ou a Narendra Modi, aplaudem lá na COP e depois não cumprem? Então, essa é a questão, né? Para isso que tem que ter essas questões. É por isso que a gente está por aqui, né? Muito obrigada, Leon.